Eu descartei todas as possibilidades, menos o elemento primordial do polônio, o qual foi criado desde o início. Uma das experiências que descartou o urânio e que confirmou o polônio primordial como a causa dos halos de polônio perdidos em granitos foi realizada com a microsonda de íons. A microsonda utiliza um fino feixe de íons para analisar pequenas matérias microscópicas lideradas. A experiência foi criada para que o feixe de íons causasse impacto diretamente sobre o centro do halo, lançando em ambos os lados átomo por átomo para depois serem analisados pelo espectrômetro magnético. Um número significativo do elemento polônio-219 foi analisado utilizando a microsonda de íons. O resultado foi positivo e irrefutável. Os centros dos halos de polônio-218 continham chumbo-206, um produto direto da decomposição do polônio-218, sem que o urânio correspondente fosse encontrado nos halos de urânio. Tais resultados confirmam que os halos de polônio em granitos foram originários de um polônio primordial. Tais halos não apenas indicam que os granitos em que são encontrados foram formados quase que instantaneamente, como também indicam que o processo envolvido tenha sido significativamente diferente do que o que observamos no presente. Isso nos leva às implicações de longo alcance a respeito das descobertas do Dr. Gentry. Se os índices de decomposição radioativa não foram constantes, então os métodos convencionais para o cálculo da idade da Terra não têm significado. Eles simplesmente não funcionam. Os radiohalos do polônio oferecem provas de que um processo diferente ocorreu quando esses granitos foram formados. Esta é uma prova clara que invalida o princípio uniformitarista. As leis naturais não conseguem explicar tudo. Por exemplo, os halos de polônio. E milagres de Deus ocorreram, tais como a criação instantânea de granitos. O princípio uniformitarista era a argamassa que amparava toda a teoria da evolução. A descoberta do Dr. Gentry dissolveu tal argamassa. As sólidas evidências dos radiohalos de polônio contradizem de maneira definitiva o princípio uniformitarista e colocam uma ameaça para toda a teoria evolucionista na qual os cientistas investiram com tanto empenho durante 1 século e meio. Resumindo, os radiohalos do polônio e o princípio uniformitarista não podem coexistir ambos no mesmo universo. Tem que ser um ou o outro. Então, qual foi a reação da comunidade científica a essas provas? A primeira reação de muitos cientistas que passaram suas vidas investindo na teoria da evolução foi a de tentar descartar a evidência dos radiohalos. Tipicamente, eles a encararam como um pequeno mistério que tem de dar lugar a todas as outras evidências a favor da evolução e a favor de um índice constante de decomposição de radioatividade. Dr. Bruce Holman, professor de Química na Universidade Luterana de Wisconsin. Qualquer cenário para a formação da Terra tem que explicar como os halos de polônio foram formados nos granitos. Se pensarmos que a Terra sofreu um resfriamento ao longo de milhões de anos, há uma contradição, não importa como a encaremos. Porém, pode ser facilmente explicada se pensarmos que a Terra foi criada por Deus da maneira descrita pela Bíblia. Robert Gentry vem publicando seus trabalhos há muitos anos na literatura científica e sobre vários assuntos. Seus resultados sobre os halos de polônio estão nos jornais científicos há 25 anos e não puderam ser refutados no julgamento do Arkansas. O que me surpreende é a má vontade da comunidade científica em trazer seu trabalho para o centro da discussão científica numa terra que se orgulha da liberdade de pesquisa e de expressão. Nós devemos ao Dr. Gentry a oportunidade de compartilhar seus resultados, suas descobertas e suas aplicações a respeito. Por que a comunidade científica não levou essas evidências ao centro da discussão? A essência da ciência é a de testar todas as teorias através de repetidas experiências. Foram assim que as leis básicas da física e da química foram descobertas. Foi assim que os resultados do Dr. Gentry foram obtidos. Se algo está errado, por que os evolucionistas não refutaram, publicando seus resultados nos jornais científicos, onde seus trabalhos foram publicados? Os evolucionistas teriam enchido as páginas das publicações científicas refutando as provas a favor do criacionismo se pudessem ter feito isso. Sua ausência expõe o que há muito tempo tem sido um grande segredo na ciência.
Os evolucionistas cometeram um erro colossal criando a teoria de uma Terra que se desenvolveu sobre a premissa de que os granitos se formaram naturalmente, sem ter evidências científicas sólidas para apoiar tal premissa. Sua incerteza foi amplamente expressada através de um comentário feito por um renomado geólogo que se pronunciou no Simpósio Internacional sobre a origem do granito em 1947. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é um prazer fazer parte de uma discussão desse tipo, por dois motivos. Em primeiro lugar, os jornais e o rádio nos trazem diariamente problemas e nos ameaçam com consequências drásticas se não os solucionarmos. Nesse simpósio, nós tratamos de um problema que, na verdade, é um velho amigo. Tal problema remonta, na verdade, a todos os anos durante os quais houve uma ciência da geologia. Jamais ficamos satisfeitos em termos encontrado uma solução. E, portanto, devemos notar que nenhuma consequência grave surgirá se não chegarmos a tal solução. B. A origem do granito, Sociedade Geológica da América, Memoir 28, F. Fitz Osborne, Universidade Laval, Montreal. Apesar dessa atitude de descaso, os geólogos teriam bons motivos para se preocuparem com a origem dos granitos, mesmo antes das evidências sobre os halos de polônio terem sido publicadas. Esta rocha é a riolite. Ela se formou quando o granito se derreteu na terra, forçou seu caminho para a superfície e lentamente se resfriou. Seus cristais são quase que microscópicos e de cor clara. Em contraste, o granito possui minerais escuros que contêm os halos de polônio e seus cristais são muito maiores. Os geólogos esperavam estar certos ao assumir que o granito se formou através do lento resfriamento nas profundezas da Terra, mas desde o início eles obtiveram evidências de que tal premissa estava errada. Esta riolite, formada através do lento resfriamento a uma profundidade de 555,3 metros, exibe apenas diminutos cristais. Não é um granito. Então os geólogos teriam que presumir que os granitos se formariam a uma profundidade bem maior. Na década de 60, os geólogos derreteram pequenos pedaços de granitos e deixaram que esfriassem lentamente sob condições de calor e de pressão existentes a grandes profundidades na Terra. Esta é uma pedra produzida em tais experiências. Tem apenas pequenos cristais, como a riolite. Não tem cristais grandes, não tem cristais escuros. Não é granito. Os halos de polônio nos dizem que os granitos se formaram pela criação, não por processos naturais. Os granitos contêm a assinatura da criação. Riolites e pedras criadas em laboratório não têm. É tudo bastante simples. Apesar de tais fatos, em 1987, geólogos ainda tratavam da origem dos granitos como em 1947, quando foi mencionado como sendo um velho amigo. O simpósio de 1987 terminou com o seguinte lamento. Conforme foi bem documentado pela discussão durante esta reunião, muitas antigas questões ainda são debatidas. Eu espero que daqui a 100 anos não estejamos debatendo as origens dos granitos. Professor W.S. Fife, Departamento de Geologia, Universidade de West Ontário, Canadá. Porém, 4 anos mais tarde, em 1991, geólogos no segundo simpósio de Hutton sobre a origem dos granitos e rochas correlatas não conseguiram realizar seu desejo e as mesmas questões foram debatidas. O geólogo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Criacionista Científica da Austrália, examinou as evidências de campo quanto à origem dos granitos e considera as possibilidades de sua criação. O estudo da geologia se dedica a pesquisar a história da Terra e a origem das rochas que cobrem a superfície da Terra. Então, se estudamos a origem dos granitos, é uma coisa importante, porque não é apenas uma questão isolada. O motivo é porque essas rochas, esses granitos, são encontrados em todos os continentes da superfície da Terra, expostos em áreas visíveis, às vezes por centenas de quilômetros quadrados. Por exemplo, aqui no sul da Califórnia, essas rochas estão expostas na cordilheira de montanhas que forma a espinha dorsal dessa região. Então, lidar com a questão da origem dos granitos é de fundamental importância para entendermos o desenrolar da história da Terra. Quando respondemos à pergunta sobre a origem dos granitos, vamos reportar a literatura convencional, onde há a ideia que a maioria dos cientistas propõe de que tais rochas, os granitos que vemos aqui expostos nessas montanhas atrás de nós, se originam da época em que um material aquecido chamado magma
existia nas profundidades abaixo da superfície da Terra. Eles supõem que se resfriado lentamente ao longo de vários milhões de anos. E eu sugiro que milhões de anos tenha agora sido não para que nós estudemos isso que é uma literatura, senão em todos os livros. O que nos é ensinado como saber a origem dessas rochas. Para saber a origem dos granitos e para ver a convencional seria a expressão. Nós precisamos examinar as relações de campo do granito em relação a outras rochas. Aqui, por exemplo, no sul da Califórnia, nas cordilheiras, os granitos são expostos em centenas de quilômetros quadrados. Algumas relações bastante estranhas para as quais o saber convencional não parece ter explicação. Por exemplo, nós vemos como aqui nessa rocha uma parte escura, como se fossem blocos e remendos que estão claramente delineados e facilmente visíveis contra o granito normal. E em outros lugares podemos ver o que parece ser um material com veios. E isso suscita a pergunta se por acaso teriam 2 ou talvez até 3 formas de magma derretido de diferentes composições. E também suscita a pergunta de como o saber convencional pode explicar formas derretidas assim, existindo lado a lado para produzir rochas desse jeito tão diferentes umas das outras. E mesmo assim não se misturam. Quando vamos até Bishop, por exemplo, aqui na Califórnia, nós podemos ver, na verdade, numa área montanhosa, material derretido, nesse caso que resfriou até o lodo, interagindo com uma rocha do tipo de granito, o minério de granito que nós temos. E lá onde sabemos com certeza que houve mistura e interação, nós podemos ver onde bolhas de minério de granito foram incluídas na pedra básica. E isso indica que, pelo que sabemos, o material derretido interagindo com a rocha, isso produz a mistura. E isso realmente suscita questões acerca do saber convencional que normalmente explicaria estas pedras que vemos aqui, como talvez sendo várias formas derretidas resfriando ao mesmo tempo que deveriam se misturar. Porém, essas relações demonstram que não se misturam.